Galera, é o seguinte, no ano de 2018, muito tempo antes da chegada dos novos consoles, a Nvidia disponibilizou para comercialização as placas RTX que tinham como principal finalidade a aplicação do que conhecemos hoje como Ray Tracing nos jogos. E isso, naquele momento, nos levou a se perguntar quais eram as principais responsabilidades do recurso, já que era ele que vinha sendo o ponto de interesse para popularizar a nova geração, que começaria com o Xbox Series e o PlayStation 5. Por isso que, comercialmente falando, os resultados revelados com a aplicação desse tipo de recurso foram principalmente os reflexos e a iluminação em tempo real. Existe algo que muitos de vocês já devem saber, mas não custa relembrar. Para criar um sistema de iluminação eficiente em um mundo em 3D em conjunto com reflexos que fossem fiéis à sua área de atuação, muitos desenvolvedores precisaram usar técnicas para driblar limitações de hardware e de software, que foram se estendendo ao longo do tempo de acordo com as necessidades e com os avanços dos mundos construídos nos jogos. Era comum usar, por exemplo, o sistema de dupla renderização que reflete o que está em cena duas vezes para apresentar o reflexo, imagens estáticas que funcionassem para colocar em algum local para simular o resultado, ou até mesmo uma técnica que leva em conta apenas o que está sendo renderizado na tela. E tudo isso sempre foi bastante funcional, mas também muito trabalhoso. Se por um lado não exigia tanto do hardware como o Ray Tracing faz atualmente, do outro pecava na fidelidade do resultado e demandava mais trabalho dos desenvolvedores para poder se aproximar ao máximo não apenas de uma possível fidelidade, mas também da realidade, que presumimos ser o objetivo em diversos jogos. Mas isso nem é a ponta do iceberg, porque existe a iluminação também, que tem uma responsabilidade tremenda na composição do mundo de um jogo. Para esse tipo de resultado, os avanços foram mais demorados e sempre mostraram muita dificuldade em aparecer, ainda que a gente considere a época de lançamento do Xbox One. Na sexta geração, por exemplo, os jogos se concentravam muito em renderizar texturas que simulassem um ponto de luz criado após uma fonte do efeito ser rebatida em alguma superfície, o que em outras palavras quer dizer que tudo era fake e trabalhado através das texturas. Isso é o que gerava o que conhecemos como iluminação indireta e é provavelmente uma das mais importantes na construção de um mundo, porque é ela que dá nuances aos ambientes, não os deixando monocromáticos. Já na sétima geração, chegaram de maneira comercial e popular as sombras dinâmicas, que conseguiam não apenas interagir com os personagens mudando o tom deles, como também criava as sombras duras quando um objeto era influenciado por uma luz direta, como a luz do sol, por exemplo. Só que esse efeito, por ser comercial demais, sempre foi muito visado naquele período e, por isso, para ser posto em maior evidência, sempre procuravam destacá-lo demais, o que por vezes o tornava artificial. Então chegamos na oitava geração, que é justamente a do Xbox One, que foi onde vimos isso se tornar equilibrado tanto por conta dos reflexos, como também por conta da iluminação em si, com a chegada da iluminação global, que procurava levar em consideração todos os pontos de luz do cenário para poder atuar de maneira correta e técnicas mais refinadas para refletir o ambiente. Mas ainda assim, o sistema, embora mostrasse resultados, não era o ideal por um conjunto de fatores que envolvem a dificuldade do desenvolvimento e o hardware de cada plataforma da época. E isso nos traz agora até o Xbox Series X, que é tida como uma plataforma mais poderosa da atual geração e que veio com essa responsabilidade de trazer o Ray Tracing. Só que existem pontos que precisamos destacar sobre o uso da técnica e algumas ressalvas que precisam ser feitas também. E eu tenho o exemplo perfeito para isso. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver qual é a relação do Ray Tracing com o Xbox Series X até o momento. E para começar, a pergunta que vai nortear o nosso raciocínio daqui em diante é: o que é o Ray Tracing, ou em tradução literal, o que é o traçado de luz? Se eu tivesse que dar uma resposta genérica, diria que é uma técnica responsável por calcular a luz em tempo real para apresentar os melhores resultados possíveis, considerando o mundo real como objetivo. Mas isso não é o suficiente para o entendimento, vamos combinar. O Ray Tracing, na verdade, é um recurso que já foi usado diversas vezes em muitas animações em CGI que são as conhecidas por computação gráfica, e por isso é fácil dizer
dizer que é um dos principais responsáveis por entregar um controle de luz excelente, oferecendo muitas vezes resultados bem próximos da realidade, caindo como uma luva no desenvolvimento de games. Mas obviamente, existe um mar de diferença entre uma animação que foge do nosso controle e tudo é calculado para acontecer, e um jogo que consegue entregar interação e ações independentes vindas do jogador. Por isso que trazer esse tipo de tecnologia para os jogos é extremamente difícil e demanda muito do hardware. Do ponto de vista dos desenvolvedores, é necessário contar com a imprevisibilidade do que o jogador vai fazer para aplicar a técnica de forma correta, o que por outro lado já nos leva a destacar que muitas empresas ainda não abdicaram de não usar o recurso ou de apenas usá-lo de forma parcial. E isso pode acontecer por inúmeros fatores. Um deles, por exemplo, é o fato de muitos jogos atuais estarem saindo para as duas gerações, os chamados cross-gen. E como na geração passada não temos suporte para o Ray Tracing, trabalhar o jogo com recurso nativamente apenas para uma nova geração, além de usar as técnicas mais rudimentares para a geração anterior, além de ser mais caro, acaba sendo mais trabalhoso também. E por isso existem inúmeros títulos que usam do poder dos novos consoles apenas para estender o que já era usado anteriormente, como uma melhor definição de sombras, uma resolução mais alta e uma maior taxa de quadros por segundo, por exemplo. Mas quando o assunto é a iluminação global ou os efeitos de reflexos, as técnicas clássicas continuam tomando conta independente da plataforma nesse tipo de ocasião. Mas ainda é curioso ver casos específicos que misturam as técnicas, porque notavelmente o Ray Tracing, quando é aplicado, proporciona uma diferença absurda, em especial na iluminação indireta do cenário, por usar uma inteligência artificial para deduzir cálculos físicos, levando em consideração a fonte de luz que vai atingir determinada área ou objeto. Por isso, ele consegue considerar certas partes com cores predominantes para poder fazer com que aquela cor, ao receber a influência de uma luz, possa interagir com todo o ambiente de forma gradativa, tendo como base a força da fonte da iluminação e o tamanho da área, algo que é absurdo. Enfim, o efeito de fato apresenta resultados incríveis. Só que, quando usado de maneira comercial, pode trazer resultados não tão bons, dependendo do foco do estúdio em trazê-lo de acordo com a demanda que o jogo exige. E eu não consigo falar de um outro game que eu gosto muito para exemplificar isso para vocês, a não ser Demirium. Demirium foi um dos principais títulos de lançamento da Microsoft para o Xbox Series X e, de fato, hoje em dia ele deixou de ser exclusivo, mas para demonstração do poder do console usando a filosofia utilizada pela desenvolvedora, talvez não tenha sido a melhor forma de publicá-lo e por isso ele se faz presente nesse vídeo. E bem, pode parecer confuso, mas a gente vai desmistificar. O jogo veio com a ideia de renderizar dois cenários ao mesmo tempo, algo que antes parecia impossível, e você pode estar se perguntando, como era impossível se há anos atrás eu já conseguia jogar em tela dividida diversos jogos? Nesse caso a questão é completamente diferente e isso precisa ficar claro. Nos jogos que nós tínhamos um cooperativo ou um competitivo em tela dividida, onde cada jogador era posicionado em um local diferente, todo o cenário renderizado era o mesmo para os dois, a única diferença é que a posição da câmera era individual. Demirium, por sua vez, renderiza dois pontos de vista distintos da mesma personagem em muitas partes do game. Aqui, só para vocês entenderem a contextualização do vídeo ficar mais clara, vale dizer que a gente controla uma médium que não tem muito controle sobre seus poderes de transitar entre o plano físico e espiritual, onde de quebra ainda é apoiado por um estilo de câmera fixa, muito semelhante a games clássicos que nós conhecemos, o que acabou também sendo uma faca de dois gumes, mas a gente vai chegar lá. O ponto é que tanto a renderização de dois ambientes ao mesmo tempo, como também o Ray Tracing, foram os principais impulsionadores do marketing do jogo, e talvez aplicar o Ray Tracing aqui não tenha sido a melhor escolha, tendo em vista que renderizar dois ambientes faz muito mais sentido para a história. O que eu quero dizer é que se fosse possível fazer uma escolha entre os dois elementos para ser o único aplicado no game, esse provavelmente seria uma escolha melhor por fazer parte do contexto do jogo e assim não comprometeria tanto. Mas precisamos falar das coisas boas antes de explicar como elas podem ficar comprometidas. Aqui, Demirium se apresenta com uma alta definição de assets nos cenários, o que realmente já o coloca como um jogo de nova geração, e isso fica claro logo na primeira cena, que nem de longe é o melhor exemplo, mas mesmo assim consegue entregar um resultado bem satisfatório nesse sentido. A qualidade dos objetos que tem como materiais madeira ou algum tipo de tecido é extremamente alta, e isso se aplica até mesmo aos que têm uma certa capacidade translúcida se apoiando a alguma técnica de reflexo, que não é um dos recursos mais fáceis de serem trazidos, mas mesmo assim aqui foi. Já quando chegamos no plano espiritual, principalmente quando ele toma toda a tela abdicando do sistema que renderiza dois pontos de vista, é fácil entender a qualidade dos efeitos de partícula, porque ela de fato fica bem destacada. Já quando somos apresentados a esse sistema em questão, não é muito difícil se espantar em como os dois mundos se diferem em tudo, desde a direção de arte até o sistema de iluminação, onde de fato vemos o poder do Xbox Series X sendo exibido. Não por ser algo absurdo, mas por ser algo muito bom no que podemos
chamar de dose dupla. É como se pegassem gráficos muito bons e duplicassem isso num único console de maneira individual, algo que até antes da nova plataforma da Microsoft parecia impossível ao olharmos, é claro, as necessidades de reprodução aqui. Mas isso também abre margem para encontrarmos os problemas, e por isso eu fiz questão de listar e exemplificar os elementos que Demirium tem. Então, antes de irmos a fundo nisso, podemos dizer que Demirium usa uma resolução dinâmica que varia de 900p até 4K nativo, onde nos valores baixos consegue usar uma técnica de reconstrução para atingir seu objetivo. E vocês devem lembrar o que eu disse sobre o estilo de câmera, que era uma faca de dois gumes, certo? Se de um lado ele é excelente para jogos de temática de survival horror, do outro ele deixa tudo mais destacado pra gente, sejam as qualidades ou os problemas. Então, logo no começo, por exemplo, percebemos que a técnica de reconstrução não é das melhores, porque na cena inicial em específico a gente percebe que o jogo está sendo renderizado nativamente em 1080p, e por conta disso os artefatos acabam sendo visíveis e a câmera acaba favorecendo a aparição deles. O fato é que a técnica de resolução dinâmica acaba sendo muito mais favorecida em jogos que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e as mudanças acontecem a todo momento, porque toda hora o quadro está sendo mudado de maneira brusca, e Demirium, por ter uma câmera fixa, não favorece muito isso. Só que usar uma resolução dinâmica aqui foi importante para manter a consistência na taxa de quadros por segundo em um jogo que usa Ray Tracing e renderiza dois cenários ao mesmo tempo diversas vezes. E essa performance se mantém muito bem, então crédito para ele. Mesmo com as múltiplas transições que podem aparecer de forma surpreendente em um piscar de olhos, mudando completamente o cenário, o jogo se mantém em 30 quadros por segundo e tudo acontece em tempo real, o que é incrível. O problema é que ele tentou usar o Ray Tracing na iluminação indireta e nos reflexos aqui, e como a gente está falando de dois mundos renderizados ao mesmo tempo, existiriam problemas, obviamente. Então vamos por partes. Quanto à iluminação indireta, não há problemas, o que é um fator importante para um jogo desse gênero. Os objetos são extremamente bem sombreados, levando em consideração os cenários que em sua maioria são internos, e tudo isso sabendo da importância do impacto da força de incidência da luz, que não tende a ser muito forte como é de se esperar, o que como consequência nos ambientes acaba impactando de forma positiva, porque cada local aqui é repleto de nuances nos tons pretos e claros, acabando com qualquer possibilidade da existência de um aspecto monocromático. Então, se você tem uma TV com um bom nível de preto, Demirium vai te proporcionar uma boa experiência nesse sentido. Só que nos reflexos as coisas não são tão boas. What? Yes, I know. Demirium, além do Ray Tracing, se apoia em outras técnicas para apresentar reflexos. Em algumas partes podemos encontrar cube maps que fazem uso de imagens estáticas para representar o efeito, e como a câmera não se move, é a técnica que tem o melhor resultado aqui, porque ela só é pega de um ângulo. Em outros trechos temos o SSR, que leva em conta o que está em tela e também faz um bom trabalho justamente em função da câmera, mas quando olhamos para os cenários como um todo, encontramos os problemas, obviamente. Primeiro porque comparado com o PC, existem muito menos superfícies aqui que foram influenciadas pelo Ray Tracing, e como estamos falando do Series X, a minha expectativa era maior. E segundo, porque o recurso em si leva em consideração a resolução nativa do jogo para se apresentar, algo que o sistema de Planar Reflection, uma técnica mais rudimentar que renderiza a cena mais uma vez que a gente mencionou no início do vídeo, também faz. E é aí que as coisas ficam complicadas. Em Demirium, o recurso renderiza o reflexo usando cerca de apenas 1/4 da resolução nativa do jogo para se apresentar, e em um game que tem resolução dinâmica como alvo, isso pode ser um problema nos valores mais baixos da escala. Nessa parte, por exemplo, a resolução usada é de 1080p, e 1/4 disso é equivalente a 270, o que deve ter sido provavelmente a resolução aproximada aqui, visto que o efeito está bem borrado. A solução talvez poderia ser aumentar a qualidade da resolução no efeito especificamente, mas precisamos lembrar que o que toma conta de boa parte da demanda do jogo é o fato de que ele tem um sistema de dois planos ao mesmo tempo, e mesmo que os reflexos por Ray Tracing quase não apareçam no plano espiritual, o recurso continua ativo na iluminação também, o que dificulta as coisas independente da presença dos reflexos, já que são cenários distintos com direções de arte diferentes e um sistema de iluminação individual para cada um. Em outras palavras, trazer um cálculo físico aqui para representar a iluminação demanda muito mais do que o normal, então o jogo continua sendo pesado. Só que felizmente existem as partes que os reflexos se apresentam de uma forma mais competente, que acontecem quando a escala de resolução está num nível mais alto ou então o efeito está sendo apoiado por algum outro recurso. Mas olhando para a quantidade de técnicas que apoiam o Ray
Tracing aqui, ele perde a sua finalidade de impressionar, além de perder uma grande oportunidade de aparecer, já que esse é o tipo de recurso que define o tipo de reflexo que vai ser aplicado de acordo com a textura da superfície. E os ambientes do plano físico do jogo são um prato cheio para isso. Obviamente existem bons momentos, mas o ponto é que o game poderia ter feito melhor uso dele, ou apenas não ter usado em momento algum, se destinando a um outro objetivo, como uma resolução fixa em 4K, por exemplo, ou uma taxa de quadros por segundo mais alta. Mas é claro que esse foi um jogo de início de vida do console e a gente ainda tem muito para ver dele. Mas me conta aqui qual é a sua experiência com The Medium e o que você acha do uso do Ray Tracing no jogo ou nos jogos do Xbox Series X de uma forma geral até o presente momento. Eu quero ler a sua opinião a respeito disso, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.